Olá, minha irmã, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 10 de julho de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 14º domingo do tempo comum. Jesus disse: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso. Meu jugo é suave, meu peso é leve. Vamos meditar sobre a cruz do Senhor como o lugar do nosso descanso. Paradoxalmente, aquilo que pareceria ser a nossa dor, na verdade, é a alternativa para os nossos fardos. Bora refletir. Eu vou seguir o seguinte itinerário de reflexão. Num primeiro momento, vamos entender um pouco, numa espécie de diagnóstico, os nossos tipos de cansaço, já que Jesus está convidando-nos a deixar sobre ele o nosso fardo e descansar um pouco. No segundo momento, vamos meditar sobre o significado disso, de dar o fardo para Jesus, mas ao mesmo tempo de tomar sobre nós o jugo dele. E num terceiro momento eu gostaria de ilustrar um pouco o que a gente conversou aqui com um quadro chamado Domini Quo Vadis, que traduzindo do latim significa Senhor, onde vais? Um quadro do século XVII. Primeiro ponto, então, um diagnóstico dos nossos cansaços. Há um livrinho muito interessante da editora Quadrante que se chama Aprender a Descansar. O autor se chama Fernando Sarrais. Nesse livrinho, ele faz uma espécie de diagnóstico do cansaço e nos dá algumas dicas para a gente aprender a descansar de verdade, no melhor sentido do termo, não só no sentido de fazer nada, mas no sentido de realmente encontrar tonificação, restauro, novo vigor. Eu vou seguir mais ou menos a reflexão dele aqui nessa primeira parte. Vamos partir do princípio de que o ser humano tem pelo menos essas três grandes dimensões. O ser humano ele é corpo, é físico, ele é mente e ele é alma. E na alma, especialmente, eu incluiria aqui a dimensão das emoções. Eu vou usar vou aproximar o mundo emocional do nosso mundo anímico espiritual. Muito bem. Quando a gente está cansado no corpo, como é que nós descansamos? Geralmente nós o fazemos por meio do repouso. Então, por exemplo, após uma longa caminhada, nós nos sentamos por um bom tempo com as pernas para cima. Ou então nós tomamos um banho e relaxamos. Ou então nos deitamos e tiramos um bom cochilo. Para poder descansar o corpo é preciso o repouso, a pausa. Quando a gente está muito doente, inclusive uma das coisas que o médico recomenda para nós é justamente essa, repouso. É parar de gastar energia para que o corpo tenha energias a investir contra aquela doença, aquela situação que a gente está passando. Por isso a palavra clínica. Toda clínica vem do grego kliné, que a gente traduz por cama. Por isso a clínica é o lugar da cama, é o lugar de deitar, é o lugar do repouso. Daí há outras palavras que derivam disso, como por exemplo, inclinar, colocar-se na posição da cama. Declinar, colocar algo na posição deitado. E assim vai. Bem, então para descansar o corpo é preciso a pausa. E para descansar a mente, as ideias, o pensamento. Então, do contrário, a gente faz algumas atividades, mas atividades que sejam carregadas de alegria, de bem-estar, atividades lúdicas. Então, eu descanso a minha mente lendo um livro, um romance, um conto, um poema. Eu descanso a minha mente vendo um filme. Só que aqui é importante, né? Numa era de tantos streamings, a gente tem que tomar cuidado com essa lógica do maratonar. Porque se eu maratono uma série, por exemplo, de 10, 15 episódios,
ou uma sequência de filmes, de 8 filmes, eu posso, ao invés de me descansar a mente assistindo aqueles episódios, eu posso ficar mais cansado ainda, mais aturdido ainda. Então tem que ser moderado, bem medido. Ou então, se eu toco um instrumento musical, gastar um tempo ali, exercitando, treinando, brincando um pouco. Aliás, adulto precisa encontrar esses tipos de brincadeiras que eu chamaria de dimensão do lúdico. Brincadeira não é só coisa de criança, não. O adulto também tem as suas. Praticar um esporte que seja não só um esporte por competição nesse caso, mas um esporte para bem-estar. Tudo isso renova a mente, higieniza a mente. É o que a gente chamaria, numa linguagem mais antiga, de ócio. Ócio não é a ausência de tarefa, de ação. Ele é, na verdade, o fazer outras coisas que não são da ordem do útil e do corriqueiro. Ou seja, você não está produzindo nada para o mundo, não é igual à sua fábrica, igual ao seu trabalho, e ao mesmo tempo não é como só lavar a louça de casa, como ter que fazer uma tarefa junto com o filho. Não. São tarefas lúdicas, agradáveis, alegres, numa linguagem um pouco mais moderna, a gente chamaria de hobby. É ter um hobby. Isso descansa a mente. Agora, um terceiro tipo de cansaço é o cansaço da alma, o cansaço do coração. E nesse caso, não basta o repouso, como no caso do corpo, porque você pode dormir vários dias seguidos e continuar com o coração cansado. E também não é suficiente que você tenha uma vida lúdica, porque ela alivia, sim, o coração, mas ela não tonifica, ela não restaura, ela não repara. E todo o caminho do cristianismo é um caminho de reparação. Inclusive, algumas congregações religiosas, algumas ordens, têm como carisma, como obra, como tarefa, a reparação, que é consertar as coisas que estão quebradas, arrumar o que não está bom, ajudar a levantar os que estão caídos. É uma reparação. E o coração precisa disso. E é justamente aí que entra a lógica paradoxal da espiritualidade. Porque quando a gente vai descansar a alma, a gente precisa pôr o espírito em ação. O corpo é repouso, a mente é pequenas tarefas, mas o espírito precisa de uma carga intensa, uma dedicação espiritual. Então, quanto mais eu trabalho, aqui entre aspas, no campo do espírito, mais tônus eu tenho para a minha alma. E é justamente aí que vai entrar a cruz. Porque a cruz não é o peso da vida. O peso da vida é a vida. A cruz, na verdade, é o nosso tônus, o nosso alívio, a nossa força. É a cruz que nos descansa. E aqui eu entro no segundo ponto da minha reflexão. Jesus vai dizer, né? Dá-me o teu fardo, mas toma sobre ti o meu jugo. Que estranho isso. Parece que Jesus tira um peso e põe outro. Como que funciona essa lógica? Será que Jesus não está nos enganando? Trocando um fardo por outro? Aí há uma diferença fundamental do ponto de vista da nossa fé. Bem, o fardo, ele é o peso. Ele é aquilo que nos diminui, que nos cansa, que nos exaure. A vida é cheia de fardos. Temos uma casa para dar conta, uma família para dar conta, alguns têm um casamento para dar conta. Tudo isso é exigente. Por mais maravilhoso que você consiga viver maravilhosamente, o seu casamento, a sua família, até o seu trabalho, mas isso cansa, isso também é fardo. E às vezes vem problemas. Além do cansaço, vamos chamar assim, do corriqueiro, do cotidiano, às vezes vem a doença, o sofrimento, a crise, o problema grave, e nessa hora o fardo pesa mais. O que Jesus está nos propondo é o seguinte, que a gente entregue para Ele isso, que a gente dê para Ele a nossa vida, e tudo que a nossa vida tem, inclusive de ruim. Dá-me o teu fardo.
fatigados sob o peso de vossos fardos, vinde a mim e eu vos darei descanso. Ou seja, ele vai tirar de nós uma parte desse peso. Agora, aí que está o interessante. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual a diferença de fardo e jugo? Jugo significa aquele objeto, aquela peça que se usa para colocar em carroças ou arados para juntar bois. Aqui na nossa região se usa muito a expressão canga. E por isso que a gente tem aquelas bolachinhas assim, que bem típicas de casa de vó, que chama de cangalha, cangalhinha, porque ela lembra um pouco essa canga, que é esse objeto que se colocam nos bois para poder arar a terra e tal. E daí da palavra jugo deriva a palavra conjugalidade, que significa casamento. O cônjuge é o meu parceiro, a minha parceira. É aquele que carrega comigo o jugo. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo duas coisas fundamentalmente. Primeiramente, o fardo é solitário, o jugo é acompanhado. Ir até ele significa que ele vai nos acompanhar na nossa trajetória e que vai carregar conosco os nossos pesos. E a segunda coisa significa que a gente precisa tomar sobre nós o que é dele, o meu jugo. E qual é o jugo de Jesus? É a cruz. Mas qual é o problema, gente? O problema é que a gente entende que a cruz são os problemas da vida, os sofrimentos, a doença. Quando alguém fica doente, fala assim, é a minha cruz. Quando uma pessoa está com um problema no seu relacionamento, fala, padre, fulano, fulana, é a cruz que eu tenho que carregar. Quando tem uma família, tem um filho envolvido nas drogas, com frequência a gente escuta, essa é a cruz que Deus me deu. Gente, isso não é cruz. Doença não é cruz. Droga não é cruz. Crise não é cruz. Doença é doença, droga é droga, crise é crise. Isso são problemas que precisam ser aliviados e resolvidos. Isso é fardo. Cruz é jugo. Cruz é a alternativa ao fardo. Cruz é aquilo que Deus nos deu por meio do seu Filho Jesus para que a gente seja salvo do que a vida tem de pior. A cruz não é o problema, a cruz é a solução. Então, quando Jesus diz basicamente, dá-me o teu fardo e toma a minha cruz, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, a minha cruz é a alternativa para a sua dor. Você acha que eu vou colocar na sua vida problema? Que eu vou aumentar a sua doença? Mas o nosso Deus é o Deus da vida. A cruz é o nosso descanso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, tomai o meu jugo e vós encontrareis descanso. Que paradoxo para o mundo. Por um lado, para o mundo a cruz é um escândalo, a cruz é o problema, a cruz deve ser tirada fora. Mas para nós não. Para nós a cruz não se tira fora. O fardo sim. A cruz se abraça, se agarra, se toma, se leva até o fim. O fardo se luta contra, se tira, se combate. Por exemplo, se eu disser que a doença é a cruz, então eu tenho que combater a cruz. Mas não é isso. Toma a tua cruz, vem e segue-me. E hoje Jesus está falando mais ainda, está dizendo, toma a minha cruz. Toma para você aquilo que é meu. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu vou caminhar com você. Para terminar, vamos ver um quadro muito bonito do século XVII chamado de Domine Quo Vadis. Ele é um quadro de um pintor italiano chamado Annibale Carracci. A imagem é basicamente a seguinte. Está ali na cena Jesus e São Pedro. A gente sabe que é São Pedro porque na sua cintura estão penduradas as duas chaves, símbolo do ministério petrino. Pedro vestido com a sua túnica, com o seu manto, e Jesus vestido apenas com uma tanga, como quando é representado na cruz. Na verdade, Jesus foi crucificado nu,
mas as representações que a gente tem são sempre Jesus com uma tanga, com um pano amarrado ali pela altura da cintura. E ao redor dos braços, de um dos braços de Jesus, um manto vermelho, que provavelmente representa o martírio, e a cruz sendo levada. Pedro olha meio assustado, indo numa direção, e Jesus está indo na direção contrária de Pedro, apontando para lá. O quadro se chama Domini quo vadis, Senhor, onde vais? Inclusive é o título de um filme. Antigo filme, inclusive, de 1951, um filme norte-americano, que é bem interessante, diferente do que a gente costuma ver de filmes americanos, assim, não tem aquela ação toda, aquela pegada hollywoodiana. É um filme que hoje a gente caracterizaria mais como um filme cult, né? E nessa cena, desse quadro, então Jesus aponta para onde? Está apontando para Roma. Porque Pedro estaria fugindo de Roma, porque ele estaria sendo perseguido, e estaria fugindo da sua cruz. E Jesus apareceria então para Pedro no caminho, e Pedro, assustado, pergunta: Senhor, mas onde vais? E Jesus teria respondido assim: estou indo para Roma morrer no seu lugar. Porque Pedro não tinha coragem de dar a sua vida por Jesus. E então, após essa experiência, que segundo a tradição teria acontecido, isso não é narrado na Bíblia, né? É uma piedosa tradição da igreja, Pedro então teria tomado consciência da sua missão, da sua coerência com o Evangelho, teria voltado e aí teria sido crucificado nas colinas vaticanas. Por isso o Vaticano é construído onde está, né, para nós hoje, por conta do túmulo de Pedro, onde ele teria sido sepultado após a sua crucificação. Mas o que esse quadro mostra para nós? Assim, que nós fugimos da cruz, como Pedro. A gente vai numa direção contrária a daquilo que o Senhor está pedindo de nós. A gente tem medo de certos sofrimentos por causa de Jesus. A gente tem medo de seguir Jesus até o fim. Mas Jesus está dizendo: eu estou indo para lá. Eu estou lá. Você não vai para lá comigo? Na verdade, aquilo que parece para nós um peso, a cruz, é na verdade a redenção do nosso peso. É a saída para o nosso peso. É a solução do nosso cansaço. A cruz é o nosso descanso. Por isso a gente canta na Quaresma, na Semana Santa, duas músicas que têm essa carga positiva da cruz, né? A primeira é aquela: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. E tem aquela outra: nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece como novo mandamento do amor. Como seria bom que nós, ao olharmos para o crucificado, sobretudo aquela cruz que a gente tem em casa, que a gente não olhasse o sofrimento, mas a gente olhasse a redenção. Ali está o nosso descanso. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor que você pudesse imprimir esta imagem do quadro Dominis quo vadis de Annibale Carracci e pudesse, durante a sua semana, ir meditando se você está tomando a sua cruz, a cruz de Jesus. O seu fardo será mais leve se você caminhar com ele e com a cruz dele. Ressignifique a cruz. Tire a dor de perspectiva, porque ela não é tudo. É a redenção que está em jogo quando olhamos para a crucificação. Deus abençoe. Até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!